Bom dia, queridos irmãos e amigos, frequentadores da Segunda Igreja Presbiteriana de Uberlândia, na Escola Bíblica Dominical. Estamos aí na classe dos adultos e os saudamos na paz do Senhor Jesus Cristo. Que o amor de Deus, que a sua compaixão por nós nos ilumine no estudo da sua palavra nesse dia. Deus nos guarde por seu imenso amor nesses dias tão tumultuados que vive a nossa nação. Mas aquele que se agrada do Senhor, Deus o acompanha e o ajuda nas suas dificuldades. Vamos orar. Bendito Deus, muito obrigado por esta lição, Senhor. Te agradecemos porque a tua palavra permanece para sempre. Fatos acontecidos há tantos milênios no passado nos trazem, Senhor, mensagens de conforto e de fé ao nosso coração. Auxilia-nos, Senhor, ao ministrar essa lição, que ela seja de proveito para a nossa fé, o fortalecimento e a sustentação da nossa vida diária. Em nome de Jesus, te pedimos. Amém. Então, nós estamos aqui mais uma vez ministrando uma tarefa que é a lição de Neemias. Exatamente esse é o título da lição, o líder e a tarefa. E se encontra no contexto básico em Neemias capítulo 3, todo esse capítulo. O texto devocional está em Números capítulo 11, versículos 16 a 25, e temos um versículo-chave, os versículos 1 e 2 do capítulo 3, que vamos analisar todos eles no decorrer da nossa lição. A tarefa de hoje é ministrar sobre tarefa. Então, vamos ver o primeiro sobre distribuição de tarefas. Depois da oração em busca de favor de Deus, de sabedoria, de planejamento e obtenção por parte do rei Artaxerxes da autorização para o projeto, Neemias chega ao local do seu desafio e avalia a dimensão da obra e busca colaboradores para a sua missão de reconstruir muros e portas de Jerusalém. Como ter sucesso em uma obra tão desafiadora e o que vamos estudar nessa lição? Como e para quem distribuir tarefas para alcançar a meta? Durante o estudo da lição, vamos recorrer a algumas referências contidas na leitura diária da revista e aplicá-las na nossa situação como servos de Cristo, estejamos ou não em cargos de liderança da Igreja do Senhor, ou mesmo em nossa vida diária. Tarefa. O comentarista da lição sugere dinâmicas só possíveis em aula presencial, mas podemos nos imaginar no ambiente de Neemias e nos passos por ele seguidos e a forma e por que distribuiu as tarefas. O capítulo 3 traz uma longa lista de nomes e tarefas, cuja leitura poderia ser cansativa e teríamos a tentação de saltar para o capítulo seguinte. No entanto, como em outras lições que estudamos, capítulos deste tipo nos trazem ensinamentos proveitosos. Continuamos a buscar nessas lições a ligação com o Antigo Testamento e do Novo Testamento. Segundo os fatos antigos, as leis e rituais nos foram dados como exemplo e são sombra dos fatos futuros. Segundo Paulo nos diz em Colossenses, capítulo 2, versículos 16 e 17. A tradição bíblica da lei mosaica foi sombra das coisas que vieram com Cristo, isto é, símbolos. Hebreus 8, versículo 5, afirma que a ministração do sumo sacerdote na antiga aliança também foi sombra do que representa o real, isto é, Jesus Cristo e a Igreja. E Hebreus capítulo 10, versículo 1, reafirma o propósito de Deus em revelar os seus propósitos através das figuras na antiga aliança. Agora vamos à nossa lição. O autor Cyril Baber, do livro Neemias e a Dinâmica da Liderança Eficaz, que é citado pelo comentarista, diz: a base de toda liderança eficaz é a coordenação correta das atividades dos envolvidos. Então vamos à leitura
de capítulo 3, versículos 1 e 2. Início da nossa lição, também é o nosso versículo-chave. Então se dispôs Eliasibe, o sumo sacerdote, com os sacerdotes seus irmãos, e reedificaram a porta das ovelhas. Consagraram-na, assentaram-lhe as portas e continuaram a reconstrução até a torre do Sem e a torre de Ananel. Junto a ele edificaram os homens de Jericó. Também ao seu lado edificou Zacur, filho de Inri. Como extrair alguma lição nesses dois versículos? A primeira: o sumo sacerdote e os líderes espirituais foram os primeiros da lista. Não foram meros espectadores ou fiscais da obra. Ao lado dele, os seus irmãos sacerdotes. O nome do líder principal em cada trecho da obra menciona uma breve genealogia, até os avós. Em seguida, a expressão junto a ele e ao seu lado são frequentes neste capítulo todo. Leia atentamente e observe a sequência de cada tarefa distribuída nos trechos entre as portas. Neemias usa a estratégia de posicionar cada grupo por família próximo à sua casa. Isso significava facilidade no acesso ao serviço, rapidez no deslocamento, acesso à alimentação e também a segurança dos seus entes queridos. Sabedoria que ele pediu e obteve de Deus. Agora nós lemos aqui que Eliasibe reedificou e consagrou a porta das ovelhas. Então vamos buscar o significado de algumas das sombras mencionadas por Paulo. E a primeira simbologia é esta, a porta das ovelhas, que também, como já disse, é o nosso versículo-chave. Quando Jesus era confrontado pelos fariseus, ele retrucava: nunca lestes nas Escrituras? Isto é, vocês procuram nas Escrituras a coisa correta e não a enxergam quando ela está em frente de vocês? A citação do sumo sacerdote iniciando o rol dos trabalhadores e a sua conexão com a porta das ovelhas, a mim, não é fortuito. Em João capítulo 5, versículos de 1 a 15, nós temos uma história impactante de um tanque próximo à porta das ovelhas. Jesus, naquele dia, entrou em Jerusalém pela porta das ovelhas, que fica próximo ao tanque de Betesda. Antes de Jesus adentrar a Jerusalém e ao templo, ele curou um homem que há 38 anos não se movia. A cura deste homem desencadeou críticas por ser no sábado. Os fariseus sequer viram o tamanho do milagre. O homem era conhecido pela sua doença, mas os fariseus não queriam saber quem o curara, antes queriam saber quem desobedecera o padrão da lei judaica. Amar o próximo não estava em questão. O ritualismo era mais importante. Vamos ver que lição Jesus nos dá a respeito. No capítulo 10 do mesmo Evangelho de João, versículos 1 e 2, novamente um embate, Jesus explica que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe pela outra porta, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra na porta é o pastor das ovelhas. E seguiu-se uma digressão entre Jesus e aqueles fariseus. No versículo 7, ele encerra com o argumento: tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Então, a porta das ovelhas aponta para o Supremo Pastor. Não é coincidência que o sumo sacerdote Eliasibe tenha começado por esta porta. E outro embate de Jesus com os fariseus acerca da tradição acontece no relato de Mateus, capítulo 15. Os fariseus questionavam o fato dos discípulos não obedecerem à tradição dos anciãos, à tradição da lei religiosa. Mas Jesus responde com outra pergunta: por que vocês então transgridem o mandamento de Deus para obedecer à sua própria tradição religiosa? Jesus estava falando do mandamento que manda honrar pai e mãe.
Os judeus haviam acrescentado tantas regras aos mandamentos que tiraram o seu real significado proposto por Deus. Voltemos ao nosso homem de Betesda. O próximo encontro com aquele homem foi no templo. Curado, pôde atravessar o portal das ovelhas e ir ao templo oferecer o seu sacrifício. Então, em João capítulo 5, 14, nós vemos que entre a cura no tanque de Betesda até a apresentação de Jesus, ou seja, a apresentação do Salvador, durou pouco tempo. E Jesus o aconselha: vai e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. E então, o caminho para a salvação depois da cura passou pela porta das ovelhas. Jesus era o supremo pastor. Item 2 da nossa lição diz assim: liderar envolve cooperação. Nos versículos seguintes do nosso capítulo 3, temos a sequência dos construtores com os nomes dos responsáveis e nomes de suas famílias. Observemos que entre um trecho e outro está uma porta. Vamos observar o que eles faziam e o que representa para nós. Que detalhes interessantes podemos anotar e absorver para a nossa edificação espiritual. Versículo 3, a porta do peixe. Filhos de Asená, ao seu lado, Mesulão, ao seu lado, e cita mais 3 líderes. No versículo 5, nós vemos um detalhe interessante. Habitantes da cidade de Tecoa, sem a liderança, seus nobres da cidade. Diz o versículo que seus nobres não submeteram a serviço ao serviço do Senhor. Isto é, eles não deixaram que o Senhor colocasse sobre eles o jugo do trabalho. É o que Jesus diz: pode vir a mim que o meu jugo é suave. Eles se acharam mais importantes do que o serviço de Deus. Temos isso também nos nossos dias, né? Vamos então para a próxima porta, a porta velha, ou também chamada porta Gessana, descrita nos versículos 6 a 12. Acrescenta outros dados. Homens de Gibeão e Mispá estavam trabalhando nesse trecho. Estas cidades estão mencionadas no livro de Josué, capítulos 9 e 10. Os habitantes de Gibeão recorreram a uma farsa para não serem destruídos pelo exército de Josué. Em consequência, foram transformados em escravos. Mas no decorrer dos tempos, que atingiu séculos, uniram-se como um só corpo a tribo de Judá e agora ajudavam na reconstrução das portas e muros. Isso não indica que para Deus não há judeu nem gentil. Ele agrada-se de todos aqueles que buscam a sua face. Uma outra cidade ou região mencionada, Mispá. Mispá foi uma região estratégica e de grandes conflitos descritos desde Josué, no capítulo 11, até Jeremias, capítulo 41 e 14, séculos depois, ainda nos dias do cativeiro. Agora, os seus habitantes se uniam ao restante de Judá para a restauração da cidade. Também vale o mesmo raciocínio. Não importa o que fez no passado, o importante é aquilo que você está fazendo no reino de Deus. Qual é a sua tarefa? Porta do vale, versículo 13, até a porta do monturo. Moradores de Zanoa, líder, Anum. Jerusalém contava agora com auxílio de moradores de outras cidades, algumas delas depois da margem do Jordão. Isto é, pessoas de longe unindo-se aos habitantes de Jerusalém para a reconstrução. E menciona também, logo a seguir, porta do monturo ou esterco. Esta era a porta por onde saíam os, vamos dizer, o esterco do sacrifício, onde saía e avolumava ali em um local propício. Imagine trabalhar num lugar desse. Talvez não fosse muito agradável, mas havia trabalhadores na porta do monturo. Havia trabalhadores sujeitos à lei de Deus
e ao amor pela cidade de Jerusalém. A porta da fonte, versículo 15, era o trecho mais trabalhoso. Dava origem aos tanques de Acelá, aos tanques do Jardim do Rei, um tanque artificial, até a Casa dos Valentes, ou seja, a guarda real nos tempos dos reis, e a Casa das Armas. Tudo isso destroçado, mas estava sendo reconstruído. O versículo 20 nos indica que exigiu grande ardor de Baruque, até ele chegar à porta do sumo sacerdote Eliasibe. Envolveu sacerdotes de outras regiões, conforme nos indica o versículo 23. No versículo 26, a porta das águas, possivelmente a porta próxima às fontes de Jerusalém. Porta dos cavalos, versículo 28, nos indica a orientação de Neemias, principalmente com os responsáveis pelo templo do Senhor. Era a porta onde trabalhavam os sacerdotes, cada um de frente à sua casa. E nos indica também envolvimento dos netineus, dos ourives e mercadores. Coordenação, distribuição de tarefas. A porta oriental, versículo 29, é uma porta interessante porque até hoje ela está lá, apenas está lacrada. Por quê? Segundo a tradição dos judeus, é por ali que vai entrar o Messias, quando ele estiver voltando para restaurar Israel. E alguns evangélicos creem que será a porta por onde Jesus vai restaurar o templo. Isso é uma outra questão que não precisamos detalhar. Mas indicava uma porta importante em Jerusalém, porque ela dava para o Jardim do Getsemane, onde Jesus passou a sua última noite antes de ser sacrificado. A porta oriental foi lacrada por um dos imperadores islâmicos quando conquistou Jerusalém. Está lá agora como turismo, né? Finalmente, no versículos 31 e 32, a porta da guarda até a porta das ovelhas. Foi encerrado o circuito, foi encerrado aquele trecho tão grande que Neemias se propôs a fazer quando saiu de Suzã. O simbolismo da porta para nós também prossegue assim. Se queremos segurança, temos que zelar pela nossa porta. As portas do inferno, informa a Bíblia, não prevalecerão contra a igreja. Mas a nossa porta particular, do nosso lar, precisa estar selada com o sangue do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, nosso Salvador. Isso te importa? Então cele a sua porta, proteja a porta do seu coração, a porta da sua família. Não permita que Satanás tenha acesso à sua casa. Chegamos no item 3. Liderar envolve aprovação. E nesse item é proposto alguma dinâmica que não podemos fazer, mas podemos nos apropriar dos temas. Primeiro tema, você se interessa pessoalmente pelos liderados? Segundo, conhece-os por nome? Vamos à nossa meditação. Desenvolver uma tarefa sem reconhecimento de liderança pode levar a um fracasso ou tornar a tarefa mais difícil de ser completada. Alguns itens importantes. Eles foram descritos pelos seus nomes e dos seus ancestrais. Isso implica conhecimento e reconhecimento pessoal. As suas tarefas também foram descritas, mas o limite de cada tarefa estava entre uma porta e a outra. Sob a liderança de Neemias, muitos estavam trabalhando por amor à cidade de Jerusalém, crendo na promessa de Deus de restauração do seu reino. Mas, e durante o período de 90 anos, desde que os primeiros exilados chegaram de Babilônia, por que esses muros permaneceram em ruínas? Não havia líderes capazes, Zorobabel, Josué, o próprio Esdras? Bem, não vamos ser ingratos com os que antecederam Neemias, mas as tarefas
dos outros líderes tinham outros focos. A recuperação do templo, o estabelecimento dos rituais, as festas sagradas e o cumprimento das leis de Deus. Reconstruir muros e portas, retirar entulho acumulado durante 140 anos, envolvia trabalho pesado e grande número de operários. Então o tempo Kairos chegou. Imagine que todos tinham alguma função e trabalhavam para o sustento da família. Imagine o sumo sacerdote deixando o seu trabalho no templo para pôr a mão na massa, conforme dito popular. Mas ele também não deixou sua função de sacerdote nessa nova tarefa. Observe o primeiro versículo. Reedificaram a porta das ovelhas e a consagraram. Era o trabalho do pastor de ovelhas, consagrar a Deus a sua obra acabada, seja simples ou relevante aos olhos do rebanho. Quem pode consagrar algo é o líder do templo, o sumo sacerdote. Então nós vemos aí a mão de Deus sobre todo o seu povo, dando forças para os sacerdotes também se empenharem nessa tarefa tão difícil. E o que dizer das moças que trabalharam também na obra? Então veja o versículo 12. Reparou Salum, maioral da metade de Jerusalém, e as suas filhas. Não sabemos que trabalho elas desempenharam, mas estavam ali com a sua tarefa. O que faz um boticário? Perfumista? Ou ourives? Joias? Os versículos 8 e 31 nos relatam esses profissionais trabalhando na obra. A citação os mostra como filhos de ourives. Até séculos recentes, os filhos herdavam a profissão dos pais. Mãos hábeis em fazer perfumes, em joias preciosas, mas agora arrastavam lixo e trabalhavam com madeira e pedras pesadas. Somente Deus, somente seu Santo Espírito para nos motivar a isso. O item 3 dessa dinâmica diz assim: você sabe quais são as suas responsabilidades e o que estão fazendo? Havia uma tarefa comum a todas as equipes: reedificar a porta, isto é, preparar a sua fundação, colocar a sua porta com as suas fechaduras e ferrolhos ou travas. Entre uma porta e outra precisavam remover o entulho, restaurar a base e o muro. Alguns tinham que se empenhar com mais vigor, como nos relata o versículo 20. Depois dele, reparou com grande ardor Baruque. Podemos fazer uma pausa e pensar no trabalho em nossa igreja. Enquanto trabalhamos para o nosso sustento, quem está à porta cuidando da nossa segurança, zelando pelo direito de continuarmos como igreja, de anunciarmos a mensagem de Cristo, as boas novas, da manutenção do prédio. E, como vimos em lições anteriores, porta significa justiça e segurança. Um outro item também mencionado é torre. Várias torres mencionadas. Por quê? Elas eram lugares estratégicos de proteção e prevenção contra ataques de inimigos. Então vamos ver algumas das torres e o que elas significavam. No Salmo 61, versículo 3, diz assim: pois tem sido um refúgio para mim e uma torre forte contra o justo, e estará em alto refúgio aquele que a ela recorre. Provérbios capítulo 18, versículo 10. Torre forte é o nome do Senhor, a ela correrá o justo e estará em alto refúgio. Abacuque capítulo 2, versículo 1 é bastante interessante e creio que bem conhecido. Depois de Abacuque questionar a Deus por que estava acontecendo aquilo com Judá, por que teria que se submeter a uma nação cruel, ele diz assim no capítulo 2, versículo 1: por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza, vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Em outra versão diz: que resposta terei quando eu for repreendido. Mas então nós vemos por essas leituras que a torre representa
segurança em Deus, depois que adentramos as suas portas. Torre é aquele que se põe para a proteção da sua família, é aquele que se põe em proteção à igreja local, é aquele que está sempre alerta para ouvir e escutar o que Deus quer para o seu povo. Vamos para o último item da lição, que diz assim: liderar envolve delegação. Delegar, transmitir ou confiar o poder a outra pessoa. Ao líder recai a responsabilidade maior, mas isto não significa que tenha que assumir toda a tarefa. Moisés ficou exausto ao tentar resolver sozinho os problemas que o povo lhe trazia. Precisou nomear, isso de acordo com a orientação do próprio Senhor Deus, nomeou 70 auxiliares. Veja o texto devocional, capítulo 11 de Números, versículos de 16 a 26. Todos esses auxiliares receberam unção de Deus, que lhes enviou um sinal espiritual de autoridade. Não era para trabalhar sozinho, era para delegar poderes também e funções. Na leitura proposta para a segunda e terça-feira na revista, em Efésios, nós vemos no capítulo 4, dos versículos 4 a 16, uma figura muito bonita da unidade da Igreja de Cristo, o corpo humano. É uma declaração de fé. O apóstolo Paulo começa que nós estamos em uma só fé, um só corpo, um só Espírito, um só batismo, uma só fé, um só Deus. Estamos unidos através dessa declaração de fé. Mas a graça foi dada a cada um de nós, com a necessidade do todo, do corpo, diferentes dons, diferentes capacitações, mas com um único objetivo: o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. O povo de Deus precisa ser motivado a executar a tarefa que Deus, através da liderança, distribui a cada um. Um dedo não pode deixar de fazer a sua parte pensando que há mais 9 dedos junto com ele nas mãos. Nem a cabeça imaginar que, por sua importância no corpo, não vai precisar também dos pés para caminhar e atingir o objetivo. Examine esse capítulo 4 de Efésios atentamente e peça a Deus para entender qual é a sua tarefa no corpo de Cristo. Mas Paulo encerra a consagração do corpo humano com a Igreja de Cristo, ou melhor, vamos redefinir, a comparação do corpo humano com a Igreja de Cristo, símbolo de um real o outro, fazendo a declaração no versículo 16 desse capítulo 4. Todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, a minha, a sua, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Efésios 4 e 16, repetindo para ficar gravado em nossas mentes. Ou seja, a declaração da unidade do corpo de Cristo. Foi Cristo que nos fez um só corpo, um só Espírito e uma só fé. E é isso que Ele espera de nós, a justa operação ou cooperação de cada parte. Cada um fazendo a sua tarefa delegada pela liderança. De novo em Neemias, a palavra de desafio desse líder foi: deixemos de ser opróbrio, isto é, deixemos de passar vergonha, vamos recuperar a nossa honra como povo escolhido por Deus, vamos erguer nossas defesas e implantar a justiça. Todo alvo, todo projeto passa pela aprovação de Deus.
Uma vez autorizado por Deus, a ação passa a ser responsabilidade nossa, minha e sua responsabilidade, de alcançarmos aqueles que estão fora dos caminhos do Senhor, de alcançarmos o aumento do corpo de Cristo, como Paulo diz no capítulo 4, versículo 16 de Efésios. Que possamos aplicar essa lição não somente no nosso trabalho na igreja, mas também em nossa família, no nosso trabalho secular. E lembrando que passamos por desafios em nosso país. Vamos orar para que nossas autoridades recebam de Deus orientação para superar seus desentendimentos no combate a esta pandemia que se apresenta tão cruel. Vamos inserir esta intercessão como uma tarefa a ser feita no corpo de Cristo também. O rei Artaxerxes foi tocado por Deus. Os nossos líderes políticos também podem, se fizermos como Neemias, orar, interceder e permanecermos unidos na fé. Essa é a nossa tarefa para esses dias tumultuados que parecem nos conduzir a uma ruína. Você pode assumir essa tarefa? Além de pedir ajuda para si mesmo e parentes, pode incluir o clamor pela nação, cujo sistema de saúde ameaça entrar em colapso, pelos governantes que não se entendem no enfrentamento da crise. Há mais tarefas para cada um de nós. Peçamos sabedoria a Deus para trabalhar de acordo com a sua vontade. E que Deus nos ajude, que Deus nos dê sabedoria, entendimento e também disposição. É Ele que nos dá motivação para continuarmos a nossa fé. Vamos orar. Pai bendito e santo, a Tua palavra, Senhor, é rica e eficaz, penetrante como espada de dois gumes, isto é, atinge os dois lados, aquele que fala e aquele que ouve, aquele que trabalha e aquele que se omite. Ela nos ajuda, Senhor, a entendermos qual seja a Tua perfeita vontade. Nos ajude, Senhor, a ministrar aos corações uns dos outros, para que nós possamos nos fortalecer na fé, estarmos debaixo da Tua graça e da Tua unção. Pelo nome de Jesus Cristo, clamamos. Amém.